Oriente-se, trazendo para você hoje mais um tema atual dentro da nossa realidade. Essa sociedade traz para nós o feedback necessário. Qual é aquele que você gostaria que a gente conversasse aqui? Qual ideia? Qual sugestão? Qual dica? Qual é o seu questionamento? O que você gostaria de conversar conosco? Manda a sua sugestão. Ela é bem-vinda. orientes@rs21.com.br. orientes@rs21.com.br. Agora, eu ainda... Se a vida fosse matemática, era fácil. Mas a vida não é matemática. 1 mais 1 na vida não quer dizer que vai dar 2, padre. Tem aí as pessoas, tem o mundo, você cria um parque aquático para o verão e dá um verão chuvoso e você perde quase que todo o seu investimento, quebra, porque aquilo não vai para frente, porque só choveu aquele ano e ninguém vai para a piscina. Então, é engraçado isso. Às vezes a pessoa fez todos os projetos, todos os estudos, fez tudo certinho e não quer dizer que vai dar certo, padre. Sim, sim. A vida não é um quadradinho. Ela namorou 10 anos, 15 anos, e aí casa, e depois de casada, a vida a dois, aí vem o quê? A separação. Muitos casos assim, que namoraram 15 anos. Tentando acertar. Tentando acertar. Combinar tudo. Combinando, e depois aí vem a separação. Desculpa. Se fosse fácil, né? A minha irmã foi um caso desse, ela namorou 11 anos. 11 anos. Eu tenho um amigo, eu não sei se ele está casado, ele também foi desses que quis construir a casa antes. Eles ficaram 12 anos namorando, né? E é interessante que até o namoro que você está citando, também ele tem isso, né? Tem a parte do encantamento, depois tem a parte do conhecimento, depois tem a parte da gente se envolver e começar afetivamente a estar mais ligado. E a gente começa a querer, as etapas vão mudando. E se você deixar, passam todas as etapas. E aquilo vira água morna. A gente está ali por obrigação. Já estamos cansados de estar junto. Já era para ter feito alguma coisa, né, pai? Não é criativo, né? Não foi criativo. Não foi criativo. Interessante, né? Que nem aqueles filmes que começam e parece que não termina nunca, acabou o assunto. Né? No meio do caminho perde o tônus. Então, essa situação, a vida está entrelaçada. Nós estamos entrelaçados uns aos outros. Ninguém segue sozinho. Né, Reginaldo? Isso é fantástico, porque a gente também vê muitos casos desses jovens que estudaram tanto, fizeram tanto, e nem por isso obtiveram a sua autonomia financeira, mesmo estando na casa dos pais. Exatamente, tem também esses casos também. Eles né? passam a trazer um salário deles para ajudar nas despesas da casa da mãe, começa a repartir com a mãe, às vezes até consegue uma poupançazinha magra, mas não tem essa autonomia financeira ainda não. É como a gente estava falando desde o início, acho que tem casos, né, Lércio? Então, bem lembrado, tem casos como o que você está citando mesmo, em que pessoas ficam dentro de casa, mas não conseguem construir um patrimônio, não conseguem guardar dinheiro, que às vezes, como são muito imediatistas, querem viver, curtir o do bom, do melhor, né? E aí acaba ficando uma condição muito complicada depois, porque já está com uma certa idade e não construiu nada, né? Então tem esses casos também. A gente está... Vai. Agora, eu só pontuar também, Pois porque senão a gente vai ficar muito maniqueísta, sempre pontuando que quem fica em casa fica numa condição assim que está fazendo a coisa errada, está pecando. Eu acho que não é bem por aí também não, Claro. tá? Eu acho que tem pessoas que se mantêm dentro de casa por outras condições. Vamos não lá. é? Às vezes os pais estão idosos e às vezes a pessoa ela se mantém ali para cuidar desses pais, né? Às vezes ela não teve a oportunidade de construir um relacionamento amoroso para poder sair da casa dos pais, né? Então é importante a gente também entender um pouquinho toda a dinâmica, senão fica muito maniqueísta dizendo que todo mundo que fica na casa dos pais está cometendo um delito. A né? ideia do tema é justamente quem foi ficando. Exatamente. Né? Mas tem algumas pessoas que fazem um verdadeiro... Eu diria que alguns vivem um verdadeiro sacerdócio. Exatamente. Né? Eu tenho um amigo mesmo que ele abandonou os projetos dele, porque o pai dele morreu muito cedo e ele ficou
cuidando da mãe dele. A mãe dele é idosa, ele falou, não, eu vivo com a minha mãe para cuidar da minha mãe. Mas hoje ele já está com 40 anos, 40 e tantos anos, não vai mais casar. E ele está lá, e ele é dedicado à mãe, ele nem é de balada, de nada, ele cuida, sai na hora que ela sai, Ou seja, é uma pessoa madura, ele, né? Uma pessoa madura. É uma pessoa madura. Né? E são casos até interessantes, porque a pessoa também vai sofrer depois, ou, em vez de ser a mãe, né, sofrendo por um filho que foi, vai ser o filho sofrendo por uma mãe que vai partir daqui a pouco. Exatamente. Né? Exatamente. Uma loucura a vida, né? A vida não, ela não tem limites, a gente pode ter muitas variáveis. Exatamente. Tem casos em que as condições financeiras são tão precárias que esse filho também não consegue sair de casa também, né? Sim. Porque ele não conseguiria se manter sozinho ou com uma outra pessoa, né? Então, é interessante entender também todo esse leque aí de coisas que houve uma época que parece que foi mais serena essa questão do trabalho. O trabalho, a pessoa entrava num financiamento. Hoje parece que se a mulher não trabalhar, o filho não trabalhar, o pai não trabalhar, todo mundo trabalhar e dar um pouquinho, parece que a casa não se sustenta, né? Mas eu vejo a condição da minha sogra mesmo. Meu sogro tinha o emprego dele, ela ficava em casa, ele pagou aposentadoria, comprou a casa, pagou durante a vida inteira. Não tiveram grande coisa, mas conseguiram. E é engraçado, muitos pais conseguiram e os filhos hoje não conseguem. Porque hoje está mais exigente a situação, ela é um pouco mais agressiva hoje, né? E a gente sabe também que hoje os imóveis também estão um absurdo, né? Está hipervalorizado os imóveis, né? Principalmente nas grandes cidades também, né? Então tem todas essas questões também em jogo também, né? Sim, agora você deixar de viver pelo medo, deixar de sair porque está difícil, deixar de se arriscar porque acho que não vai dar certo, deixar de ir em frente, aí você se torna um... Está se acovardando, né? Exatamente, você vai começar a negar para você mesmo, né, padre? Sim, sim. E como o Reginaldo disse, esse leque que há, né, que existe, e na Sagrada Escritura também fala, né, há pessoas que se dão ao casamento, há pessoas que não nasceram para casar, né, e há pessoas que são para serem sacerdotes. Que fazem a livre escolha. Fazem a livre escolha. Então, acho que entra um pouco nisso que nós estamos falando, né? Nessa questão aí mesmo que você citou, Lars, daquele que está ajudando a mãe que é idosa, né? Pode até ser que há pessoas que não nasceram para casar. Que colocam aquele objetivo. Não, então, a gente está indo para a conclusão do programa, acho bom a gente chegar nesse ponto, porque vai ficando claro, então, que tudo, na verdade, em vez da conveniência ou do conceito que nos passaram, tudo vai da minha opção. Eu preciso fazer uma decisão. Uma decisão, uma opção fundamental. Né? Fundamental. Como eu quero, como eu vou. Né? E aí, nessa parte também, é justo a gente falar dos pais, né, padre? Porque tem pais que não empurram o filho. Não, mas meu filho, mas isso aí, isso não vai dar certo. Não, meu filho, mas será que... Mas isso está muito... Não, mas meu filho, não, não, filho, não. E tem pai que fala, não, filho, vamos lá, vamos tentar, estou junto com você, se não der certo a gente começa de novo, vamos embora, tem que ir para frente. Né, a postura dos pais pode ser uma postura que retrai, e a postura dos pais pode ser uma postura de quem impulsiona, não é? É um apoio ou uma negação. Os pais podem passar o medo deles para os filhos. Para os filhos. A mágoa deles para os filhos, o receio deles para os filhos, aquilo que foi desastroso para eles, eles passarem para os filhos como a vida sendo um desastre. E a vida não é um desastre. E tem até mesmo, citando um exemplo, no atendimento que eu dou aos casais, aqueles que vão antes do casamento, né? Eles fazem entrevista antes do matrimônio e é engraçado que você consegue observar, prestar atenção quando vai dar certo, quando não vai. Né? Quando a pessoa está madura ou não está. Né? Até mesmo no momento de marcar o casamento. Quando o jovem vai lá, o rapaz e a moça, se eles vão só os dois, já mostra maturidade e segurança.
Se a mãe vai, se o pai vai junto, você pode ter certeza que é um pouco já de insegurança. E depois ali a mãe vai dar dica em tudo. Uma dependência dos pais, né? Dependência dos pais. Tem pais dominadores. Dominadores. Tem pais É autoritários. um grande risco. E a minha preocupação. Um grande risco. Exatamente. Sim. Porque aí o filho vai estar também sempre cativo, né? Está sempre ali como se fosse dependente da palavra final da minha mãe. Isso. A vida é um teatro, né, Laércio? E nesse teatro da vida as pessoas vão comprando alguns papéis, né? Se o meu pai é uma pessoa muito controladora, mandona... Ai, Deus os livre. Oi? Deus os livre. E às vezes esse filho ele compra um papel de dependente desses pais, e esses pais gostam, porque tudo que eu comando, o filho faz. Tudo que eu faço, E o filho beleza, gosta porque é fácil. porque é confortável para ele. Só que ao mesmo tempo que é confortável, ele não desenvolve habilidades próprias para resolver os problemas da vida dele. E ele vai fracassando quando ele tenta fazer sozinho, e sempre o pai vai lá e ajuda a fazer para ele, né? Ô, Reginaldo, hoje essa intensidade do prazer, essa intensificação exagerada das coisas, também não gerou uma intensificação do medo? Tem muita gente que tudo é difícil, tudo, não, porque a vida, porque o, nossa, mas e também tem que dar certo, minha profissão, e parece que até arrumar um emprego é pior, é a última coisa, e não é assim, você pode começar de baixo numa empresa, né? Tem empresas que possibilitam você ir crescendo e tal. Também não existe uma exacerbação, assim, um exagero no medo. Sim. Esse mundo atual é um mundo em que as pessoas se acostumaram a sempre ter satisfação. Eles querem ter satisfação constantemente. E tem um efeito colateral disso, né? Porque o mínimo de insatisfação causa muita dor para essas pessoas. Por causa da desproporção de querer demais satisfação. Exatamente. Acaba vivendo num mundo idealizado em que tudo tem que ser para mim, tudo tem que acontecer do meu jeito. Então, o mínimo de intempérie que dá para a pessoa, de problema, ela catastrofiza, ela acha que aquilo é o pior para ela, né? Então, eu acho que as pessoas estão, a grosso modo, sendo mimadas na cultura atual, né? Ou seja, tem fácil acesso a tudo do bom e do melhor, né? No momento que querem, e aí elas acabam desaprendendo a tolerar o mínimo de erro e de fracasso, né? Então, isso é um problema contemporâneo, né? A gente tinha que gravar isso. As pessoas têm fácil acesso. Fácil acesso. Então, qual é o jovem que não tem um celular, né? Qual é o jovem que não tem uma roupa que ele escolheu? Qual é o jovem que... Você vai olhar na vida do pai dele, já não teve. Olhar na vida do avô, então, e hoje está acessível. E me preocupa muito também, Reginaldo, com todo respeito, as pessoas podem até ficar assustadas, mas é verdade. Tudo dividido em 10 vezes, em 12 vezes, em 20 vezes, você tem coisas que não são suas. Tem muitas coisas. Todas estão ainda na prestação. Isso. Então você tem o celular, você tem a calça, você tem o carro, você tem a máquina de lavar roupa, mas se você for botar o que você pudesse, porque antigamente a pessoa tinha que juntar o dinheiro e chegar lá para comprar a TV e comprou. Agora a TV é minha. Hoje a TV não é sua, é do banco. Né? Então as pessoas, esse fácil acesso, as pessoas se enganam, achando que conquistaram. Não conquistou, não pagou ainda. Exatamente. Não é? Então fica essa frustração de quando todo mundo tem, porque está facilitado. Está facilitado, exatamente. Na verdade é um sistema capitalista. Que nos envolve, violentíssimo. Né? E quem não tem um acesso a um cartão de crédito, por exemplo, se vê numa situação, né, de marginalizado, porque não consegue ter uma TV que todo mundo tem, só que todo mundo tem pagando ainda a segunda prestação. Exatamente. Não é, padre? Sim, sim, sim. É um caso de muita frustração para as pessoas. Eu sabe que, pensando um pouco em filosofia, Léo, eu acho que assim, quando você começa a investigar um pouco a história da humanidade, a gente vai percebendo momentos de abertura e momentos de fechamento. Abertura no sentido das pessoas poderem fazerem tudo o que querem, e momentos em que as pessoas não podem fazer nada do que querem. Hoje nós estamos na abertura... Da abertura. Nós estamos passando por um período de fácil acesso a tudo, as coisas. Estão exatamente. Né? Então, assim, eu imagino que vai chegando um ponto, isso vai trazendo consequências
que aí tem que vir alguma coisa para fechar de novo essa cultura e dificultar o acesso às pessoas, né? Então a gente vai passando por esses momentos, né? Ora sim, ora não, ora sim. E hoje nós estamos no momento da abertura, né? Então, essa leitura, partindo já para as nossas conclusões, a questão volta para a decisão. Eu preciso fazer a leitura, perceber a sociedade. Tudo bem, a gente não faz isso com 16 anos de idade, com 15 anos, muitas vezes. Mas em muitos momentos se faz, porque a hora que você bate papo, a hora que você toma uma cerveja com os amigos e começa uns papos que a gente fala que é papo cabeça, né? Começa uns papos que a gente começa a ponderar. Sempre tem uns amigos mais nerd no meio e começa a trazer essas realidades. E há um despertar natural pela convivência, né? Pelas conversas. O jovem começa a ter condição de fazer as suas opções. Na verdade, a vida ela é feita de contínuas decisões, né? Contínuas decisões. Então, essa leitura é necessária, porque eu tenho que chegar no ponto de dizer, bom, o que eu quero? E correr o risco, né, Reginaldo? Porque eu quis isso, poxa, como eu dei o exemplo do pai e o filho, né? Não, vamos abrir, se não der certo, depois a gente começa de novo. Olha, não deu certo, vamos começar de novo. Né? Então, se não tiver um aventureiro aí por trás, talvez um pai, talvez um psicólogo, talvez um padre, talvez um amigo, talvez um tio, talvez um vô, né, que ajude, ele vai ficar só com a meta, o sonho, o ideal, o projeto, projetando aí a vida inteira. Isso. É um risco muito grande da gente não partir para as decisões. Isso. E exige muita coragem, viu, Laércio, para isso, né? Se todo mundo está lendo um livro da moda, que não enriquece culturalmente, se você lê um Shakespeare, você está por fora. E você é criticado porque está lendo Shakespeare, né? Então, assim, você tem que ter a coragem de falar, isso é bom para mim, isso vai enriquecer culturalmente, Poxa, vai ser bom para mim. Disso, né? Eu gostei disso, tenho prazer com isso e vou em frente, né? Então, a gente tem que... o Hermógenes, que é um professor de yoga de quase 100 anos, uma pessoa muito sábia, ele fala assim, as pessoas sofrem de normose. As pessoas todas querem ser normal. Só que a gente tem que lembrar que às vezes ser normal é participar de uma cultura que às vezes ela está um pouquinho adoecida. Então às vezes a gente tem que deixar de ser um pouquinho normal, a gente tem que sair um pouquinho do padrão e buscar na nossa essência aquilo que é bom pra gente, o que é bom para a humanidade também, né? Tem que se pagar um preço. Tem que se pagar um preço para isso, com Sim, certeza, né? tudo temos que pagar um preço e esse preço muitas das vezes a gente vai cair, mas temos que levantar, né, para construir a nossa história, né, para ter uma história. Se eu for procurar aqui no meu corpo, aqui eu tenho várias cicatrizes, cada uma de uma etapa, de uma história. Essa aqui foi de uma latinha de cerveja quando eu tinha 16 anos de idade. Desse lado aqui eu tenho umas 2 ou 3, foi de um acidente quando eu já tinha meus 20 e poucos anos, vindo para São Paulo a trabalho. Tem uma aqui que eu tinha uns 8 anos de idade. E a vida vai deixar cicatriz. Vai deixar cicatriz. No emocional, no afetivo, a gente precisa correr os riscos, isso, né, Reginaldo? Que nem diz algumas pessoas, né, que às vezes você nadar contra a correnteza, a gente sofre um pouco nadar contra a correnteza, mas tem um benefício, né? A gente cria muito músculo também. Não, e é engraçado fortalece. Porque... Fala, padre. Eu falei, fortalece. Fortalece. A gente corre o risco de ser diferente, mas lá na frente, às vezes, é uma tendência, né? Você vê aí, quando a gente começou... Eu conheço amigos que são da salada, da linha natural, há muitos anos. Hoje é moda, já virou moda, já tem restaurantes especializados nisso. Então, a gente às vezes busca por opção e às vezes é uma necessidade que está aí, latente, como a gente fala, né? Escondida, pulsando, todo mundo está se sentindo apertado por isso. E alguém começa a falar, não, mas eu estou apertado, não quero mais viver esse aperto, e começa a tomar uma decisão. Né? E é isso que a gente precisa fazer, ter a coragem de tomar a nossa decisão naquilo que me convém. E não ir na onda, né? Não ir na moda, né? Ou sempre questionar que moda que é essa, né? Moda de vestimento, moda alimentar, né? Que cultura que é essa? Será que é uma cultura benéfica para a comunidade toda? Só para alguns? Uma coisa boa é a gente participar. Aí eu venho de novo com a paróquia, né? A gente participar de grupos,
ir aqui, ir ali. Não é só o grupo da escola, não é só o grupo da cerveja, não é só o grupo da paróquia. A gente tem que estar aberto. Né? O pessoal da paróquia às vezes não quer conviver com ninguém porque o mundo é um pecado. Mas você tem que também conviver com os amigos da escola. E os amigos da escola também não podem conviver só entre eles, porque você vai descobrir pessoas que pensam diferentes, que vão trazer esse pessoal que só quer estudar, que só fica ali por causa... No meio deles é só o pessoal do MBA, o pessoal do pós, o pessoal disso, que está com a meta disso. A gente está falando todo mundo a mesma coisa. E o mundo não é só MBA, né? O mundo é muito mais que isso, né? Não é? Né, padre? Isso, uma riqueza essa uma vida. Riqueza. O grupo de jovens ajuda, mas o grupo de amigos também. Né? Tudo ajuda. Tudo ajuda, tudo vai enriquecer. E até o pai e a mãe também, né? Também ajuda. Tem que ter a hora de sentar em casa, conversar. Pai, pô, se eu não gostei, aconteceu um negócio desse. E perguntar pro pai, né? Às vezes o pai não sabe o que dizer também, mas a gente tem que se abrir. Eu tinha uma coisa na minha juventude que na caminhada, eu comecei a ir ao pároco meu e perguntava as coisas, de tudo. Eu tinha uma dúvida, às vezes ele ria da minha cara, você... mas eu ia porque eu tinha nele uma referência de uma pessoa séria. Sim. E me ajudou muitas coisas. E é interessante isso, né? Porque a gente guarda hoje, talvez por causa desse medo, né? De não correr risco, a gente corre o risco de guardar tudo e não correr o risco nem de perguntar. Exatamente. Eu acho que assim, isso ocorre um erro muitas vezes dos pais, né? Que vão produzindo esse medo nos filhos, né? Querem proteger tanto os filhos que começam a falar, ó, não sai com fulaninho que é perigoso, amigo não existe, quem é amigo são apenas os seus pais, não é? Então vão criando esses medos e aí o filho acaba Vários rótulos, né? Não, o filho começa a ter medo de ter amigos, começa a ter medo de sair de casa, começa a ter medo disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acaba fazendo com que esse filho não se desenvolva, né? Os pais têm que correr risco com os filhos, né, Tem que pai? correr risco. Mas correr risco vale sempre a pena, né? Não é só o filho que corre risco, não. Os pais também correm risco, Mas vale a pena. Esse é o Oriente-se, hoje falando sobre essa situação dos filhos que às vezes vão ficando, e às vezes os pais adoram. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.